Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Chatbot com JavaScript. Eu irei demonstrar aqui neste vídeo um pouco do que você irá aprender ao decorrer do nosso curso. Nós estaremos aprendendo a construir um sistema completo de chatbot do zero, utilizando apenas JavaScript puro, sem qualquer tipo de API ou serviço de terceiros, o que nos trará um grau de liberdade e flexibilidade muito maior durante o desenvolvimento, e não nos deixará dependentes de serviços de outras empresas que poderão estar sendo alterados, prejudicando a nossa aplicação, descontinuados ou até mesmo retirados do ar. Sem contar que você terá um sistema completo e sem limitações, de propriedade intelectual sua, e sem ter que pagar nada por isso. Nós aprenderemos também a construir uma API de integração para que você possa integrar o seu chatbot a sites e sistemas de outras empresas e vendê-lo como um produto ou serviço, fazendo disto uma renda. Nós estaremos utilizando aqui um algoritmo de inteligência artificial com processamento de linguagem natural, que será capaz de manter uma conversação seguindo um fluxo de conversas em ordem sequencial, respeitando as perguntas que foram feitas anteriormente antes de emitir uma nova resposta. O nosso chatbot também será capaz de se adaptar a perguntas que sigam uma ordem, estrutura ou tempo verbal diferente das perguntas que foram cadastradas, ou até mesmo se adaptar a perguntas que não existirem na nossa base de cadastro e ainda assim encontrar uma resposta que mais se aproxime da pergunta que foi feita. Nós também poderemos estar aqui relacionando perguntas e respostas atuais com perguntas e respostas anteriores, através de um campo de seleção aqui no nosso cadastro, para criar um fluxo de conversação diferente de um fluxo convencional. E cada usuário de chatbot possuirá a sua própria área de cadastros, com as suas próprias configurações e com a sua própria API. Por isso, o nosso sistema possuirá também uma área de login e uma área administrativa para a administração de usuários. Nós também aprenderemos a capturar informações de uma conversa, como, por exemplo, nome, endereço, bairro, números de telefone e documentos, por exemplo, e-mail ou outras informações que você julgar necessário. Nós também teremos um recurso muito importante que será o de se adaptar à linguagem informal de internet, por exemplo, substituindo você por VC, porque por PQ e assim sucessivamente. É muito importante que em serviços de chatbot você possua esta capacidade, tendo em vista que ele estará hospedado na internet e interagindo com pessoas que têm como hábito conversar desta maneira na internet, mesmo que de forma inconsciente. Vamos aqui então fazer um teste do nosso chatbot utilizando a nossa interface gráfica para conversação. Nós temos aqui algumas perguntas e respostas que foram cadastradas durante as nossas aulas para testes e eu irei utilizar aqui estas perguntas como teste para as nossas execuções. Vamos aqui, primeiramente, exemplificar o funcionamento do nosso chatbot através desta primeira pergunta: quem é você? Quem é você? Observe que a resposta é emitida de forma instantânea, o que normalmente não ocorreria se esta interação estivesse acontecendo com um atendente humano, que normalmente precisaria de um tempo até encontrar a resposta para a pergunta ou dúvida do cliente, até emitir esta resposta como resultado, podendo causar assim uma certa insatisfação em decorrência desta espera no cliente. Insatisfação esta que não irá ocorrer se você estiver utilizando um chatbot, mas você poderia também facilmente estar utilizando aqui um delay intencional para tornar este atendimento mais demorado e mais semelhante a um atendimento humano, tornando o seu chatbot mais humanizado. Isto ficará a critério do programador. O chatbot também ele irá ocasionar em um corte de custos gigantesco
na empresa que estiver utilizando este serviço, tendo em vista que ela não precisará mais de um setor de call center ou de atendimento para ter este contato direto com o cliente, sem contar que o grau de assertividade em respostas e esclarecimento de dúvidas do chatbot é muito maior do que o grau de assertividade humano, já que nós estaremos utilizando aqui processamento de linguagem natural que analisa caractere a caractere. Já no atendimento humano, uma pergunta poderá ter um sentido diferente para cada atendente. Já aqui no nosso chatbot, ele irá entender cada pergunta de uma mesma forma e da maneira correta. Vamos agora fazer a mesma pergunta, porém utilizando apenas letras maiúsculas, por exemplo. E observe também que eu não estou utilizando aqui acentuação. Ainda assim, a pergunta foi entendida. Eu poderia também estar utilizando apenas letras minúsculas. Ou letras minúsculas e sem acentuação. Ou até mesmo sem pontuação. Ou utilizando uma ordem diferente nestas palavras. Observe que eu não tenho esta estrutura de pergunta cadastrada aqui nos nossos registros, e ainda assim ela foi entendida pelo nosso chatbot, que é inteligente o suficiente para entender o contexto desta pergunta como o contexto desta nossa primeira pergunta de cadastro. Eu poderia também estar acrescentando aqui outras palavras a esta pergunta que ainda assim ela seria entendida. Ou até mesmo estar utilizando de uma linguagem informal de internet, substituindo você por VC. Ok, vamos agora fazer aqui um teste com a nossa segunda pergunta de cadastro. O que é um chatbot? Observe que já foi emitida uma outra resposta como resultado, que é exatamente a resposta que nós cadastramos durante as nossas aulas para esta nossa pergunta. Eu vou agora utilizar a mesma pergunta, porém reduzindo o que para somente duas letras, utilizando aqui uma linguagem informal de internet. E ainda assim, houve entendimento. Vamos agora fazer aqui um teste com a nossa terceira pergunta cadastrada. Quais são as novidades? E observe que ele respondeu com uma outra pergunta, com uma retórica, que é exatamente a resposta que nós cadastramos vinculada a esta pergunta que foi feita. Eu poderia responder aqui com uma afirmativa ou com uma negativa. Eu vou responder aqui que sim, eu gosto de cursos online. Agora eu vou repetir a mesma pergunta. Desta vez eu vou responder com não. Observe que o fluxo da conversa já foi direcionado para uma outra resposta, correspondente à nossa negativa não. Vamos repetir a pergunta. E desta vez eu irei responder simplesmente com gosto. Ainda assim, ele entendeu como uma afirmativa corretamente e respondeu com o resultado correto. Nós poderíamos também estar cometendo aqui erros de português na digitação. Eu vou aqui, por exemplo, escrever quem de forma incorreta na nossa digitação.
Vou colocar aqui primeiramente o M e depois o E. Observe que eu estou digitando em de forma incorreta. Ainda assim, houve entendimento. Nosso algoritmo é inteligente o bastante para entender que esta estrutura corresponde à estrutura da nossa primeira pergunta cadastrada. Lembrando que você poderá estar cadastrando aqui quantas perguntas você quiser e, inclusive, estar cadastrando mais de uma única pergunta para a mesma resposta com estruturas diferentes para aumentar o seu grau de assertividade. E poderá também estar cadastrando somente a resposta sem qualquer pergunta vinculada a ela, que ainda assim esta resposta será emitida como resultado para a pergunta do usuário de forma correta. Vamos agora testar aqui esta nossa última pergunta. Como posso me cadastrar? Como posso me cadastrar? Ele me pergunta, por favor, me diga o seu nome e e-mail. Ou você poderia estar perguntando aqui a respeito das informações que você quisesse ou que julgasse necessário, como, por exemplo, números de documento, número de telefone, ou até mesmo estar respondendo com um link para um formulário de cadastro, ou estar respondendo com um próprio formulário de cadastro na sua resposta no formato HTML durante a interação. Eu vou responder aqui com as perguntas que foram feitas pelo chatbot, com os dados requeridos pelo chatbot. Eu vou colocar aqui um nome fictício como exemplo. Meu nome é Pedro da Silva, meu e-mail é teste@teste.com. Ok, entendido, nos foi retornada aqui a resposta padrão que nós configuramos durante as nossas aulas. Nós preparamos o nosso chatbot para que ele respondesse com esta resposta padrão, depois da captura de informações. Vamos agora vir aqui na nossa tela de capturas e você pode observar que foi aqui capturado o nome e o e-mail digitado. Nós poderíamos também estar capturando aqui outras informações, como por exemplo, idade, um número de telefone celular, de telefone fixo, de CEP, um endereço, um bairro, um número residencial, um CPF, um CNPJ ou outras informações que você julgar necessário. Vamos agora fazer aqui um outro teste. Vamos abrir aqui novamente o nosso chatbot. E eu vou responder com outras informações. Desta vez eu vou colocar simplesmente o nome. Vou colocar a idade também. João da Silva, 32 anos. Observe que aqui em capturas nós capturamos o nome João da Silva. Foi reconhecido de que este trecho de texto se trata de um nome com a idade 32 anos. Nós não passamos o e-mail, por isso ele não foi capturado. Vamos fazer um outro teste. E desta vez eu vou passar aqui um número de CPF e CNPJ fictícios como exemplo da nossa interação. Temos aqui um número de CPF.
e um número de CNPJ. Vamos colocar aqui. Você poderia estar colocando aqui também as máscaras do CPF e do CNPJ, que não faria diferença nenhuma na captura. Ok. E vamos agora conferir aqui na nossa tela de captura de informações. Nome, José Rodrigues. O CPF e o CNPJ. E desta forma, nós poderíamos estar capturando aqui as informações que fossem necessárias para o negócio em que nós estivéssemos trabalhando. Nós temos aqui também um link para a nossa tela de integração. Nós temos aqui um link de integração para a nossa API, que poderá estar sendo passado para o setor de desenvolvimento do cliente, para que ele possa desenvolver o seu próprio layout personalizado, com as suas próprias rotinas personalizadas em cima do nosso chatbot, ou simplesmente utilizar aqui o nosso código de incorporação, que basta copiá-lo com Ctrl+C, Ctrl+V e colá-lo dentro do código do site ou do sistema web deste nosso cliente, de forma bem simples e rápida, que o chatbot já estaria integrado a este sistema. Vamos aqui fazer um teste deste nosso código de incorporação. Eu simplesmente copiei este código e colei dentro de um arquivo HTML em branco. Observe aqui na barra de endereços que este arquivo HTML não está sendo executado do nosso servidor localhost, como o servidor da nossa aplicação aqui. Eu simplesmente dei 2 cliques para abrir este arquivo HTML, representando assim um sistema externo à nossa aplicação. E aqui nós temos o link para a abertura da janela de conversação da integração do nosso chatbot a um sistema de terceiro. E observe que o chatbot está funcionando perfeitamente de fora da nossa aplicação através da nossa API. Vamos aqui fazer um teste. Quem é você, por exemplo? Observe, está tudo funcionando corretamente. Ok, então por este vídeo é só. Eu espero que você tenha se interessado pelo nosso curso. É um assunto que está muito em evidência no momento. Existem empresas ganhando muito dinheiro com serviços de chatbot, pois existem também muitas empresas querendo implantar chatbots por aí. E se você vê isto como uma oportunidade de ganho de dinheiro, você poderá estar acompanhando este nosso curso para adquirir os conhecimentos necessários e surfar nesta onda de utilização de chatbots em call centers e atendimentos ao cliente em geral. Ok, então por este vídeo é só e nos vemos no nosso curso. Até lá!